Olha só, o Flamengo divulgou uma nota informando o seguinte, ó. Os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Eles serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro. É nota oficial que o Flamengo divulgou sobre as lesões. Alicia Klein, que sina do Flamengo, hein? Jogadores lesionados a cada jogo. Não basta ter um elenco qualificado, tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Porque a cada rodada, a cada jogo, olha, já foi Cebolinha, Vinha, daqui a pouco sai o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, agora tem problema com o Michael, problema com o De La Cruz. Olha, o que tem que fazer o Flamengo? Não tem o que fazer, me parece, né? Como é que se evita esse tipo de coisa? Como é que se contorna esse tipo de cenário, hein, Alicia? Olha, Maria, é difícil a gente fazer uma análise aqui olhando de fora, mas assim, a epidemia de lesão muscular é uma coisa para se observar, né? É diferente um pouco de você, né, ter uma lesão por impacto no jogo, ou alguma coisa de joelho, um pisão errado. Assim, quando você começa a ter muita lesão muscular, é preciso ver se os jogadores não estão sendo sobrecarregados, como é que está sendo o treinamento, como é que está a avaliação da fisiologia, porque me surpreende o próprio Michael, né? No caso do Michael já parece um pouco mais de azar, porque é um jogador, né, que está fresco, que acabou de chegar, mas é muito preocupante que, inclusive, jogadores, como foi o caso do Gabigol, estejam sofrendo com esse tipo de lesão, né? Porque aí não dá para falar em sobrecarga, um cara que tem jogado pouquíssimo, né? Não sei, eu acho que é importante entender se o Flamengo está fazendo esse rodízio bem feito, né? Muita gente critica o Flamengo por ter usado tanto o seu time titular no início do ano no Campeonato Carioca, né? E aí foi justificado porque tinha que ganhar um título, porque não ganhou o ano passado, então era muito importante. Mas a conta está chegando, né? A conta para o Flamengo está chegando de maneira brutal. Claro que é um time que, né, pelos seus próprios méritos, tem a capacidade financeira de repor peças. Né? Então, assim, perdeu o Vinha, aí vai lá e traz o Alexandro, traz o cara que foi o lateral da seleção na Copa do Mundo, né? Tá trazendo, né, traz agora o Alcaraz, então consegue, e trouxe o próprio Michael, vai conseguindo repor essas peças. Mas, assim, não tem reposição para um Dela Cruz, né? Não tem um cara à altura dele, não tem uma reposição à altura do próprio Pedro. Então, é muito importante o Flamengo conseguir ver se esse rodízio vai segurar aí as pontas até né, conseguir passar na Libertadores. É bem difícil. Mesmo com esse poderio financeiro do Flamengo, agora, dia 2 acabou a janela, né? Então, assim, se tiver perda a partir de agora, fica muito mais difícil de recompor a equipe. Mas E é bem preocupante, até para o é jogador triste. entrar, né, Alicia? Desculpa, não, eu digo até para o jogador entrar e conseguir jogar, né? Porque demora um tempinho, né? Sim, é o tempo de você entrar no ritmo, né? No ritmo do futebol brasileiro, no ritmo da equipe, tá com ritmo de jogo. Então, assim, né, o Michael, ele é aquele cara meio, aquela vibe meio Rony, assim, que você acha que se acordar ele às 4 da manhã, ele já tá pronto para jogar, é um cara que está sempre, né, na energia máxima. Mas os outros jogadores não, a gente precisa ver quanto tempo leva para se adaptar na equipe, entender o esquema de jogo do treinador. Isso leva tempo. São poucos os jogadores que realmente conseguem entrar na equipe e se firmar e fazer diferença de imediato. O próprio Dela Cruz foi um deles, né? Isso conseguiu fazer essa diferença muito rápido. Mas é bem preocupante porque mesmo com as peças de reposição é isso, você não consegue ter o seu time titular fazendo uma sequência de jogos, né? Como o Flamengo, por exemplo, de 2019 chegou a ter. Então é difícil, é bem preocupante essa situação física do Flamengo, mas é isso, né? Se tá ruim para o Flamengo, imagina para os outros, né? Então, certamente a torcida está chateada, mas está aqui o nosso amigo Marinho, torcedor do Inter, que não nos deixa mentir, que tem gente em situação mais difícil. Tem que me lembrar disso, né? Tu faz de propósito, eu sei. É proposital, é proposital. Parênteses que o Internacional não perdeu hoje. Né? Jogou com um a menos contra o Cruzeiro, conseguiu sustentar um 0-0 ali com defesa de pênalti e tudo mais. Parabéns pro meu time. Bom, eu queria pedir para o pessoal da nossa retaguarda ali, o Lincoln, o Amer, rodarem o gol de novo, por favor.
da vitória do Flamengo contra o Bahia pela Copa do Brasil, porque a minha pergunta para vocês é sobre o gol. Primeiro para ti, Bodão. Falhou o goleiro do Bahia, hein? Dá uma olhadinha de novo no movimento do goleiro do Bahia na conclusão ali. A bola está meio próxima das mãos dele. Ou foi mais falha da defesa, ou mais mérito do Bruno Henrique, hein, Bodão? Olha, a falha da defesa, para mim, não tem erro, né? Falhou mesmo. Porque o Bruno Henrique subiu sozinho. O cruzamento é muito bem feito, a bola vem suave na cabeça. Não é aquele cruzamento de bola forte. Ele cruzou, levantou a bola, chega suave, chega na medida certa para o Bruno Henrique, que é um grande cabeceador, que fez muito gol de cabeça na vida dele. O que eu não estou gostando de goleiros brasileiros é que eles não saem mais do gol. Cruzamento ficou para zagueiro só. Uma bola dessa, alçada, sem grande velocidade, é bola do goleiro. É bola do goleiro. Os goleiros não estão saindo mais, quase nenhum sai. Deixa tudo para os zagueiros. Não está tão longe dele essa bola, mas a falha maior para mim foram dos zagueiros. E o Bruno Henrique cabeceou muito bem, mérito para o De La Cruz e para o Bruno Henrique. Alicia, falhou o goleiro, falhou o sistema defensivo ou méritos de De La Cruz e Bruno Henrique? Olha, mérito deles, obviamente, que aproveitaram a falha do sistema defensivo, né? O sistema defensivo falha várias vezes e nem sempre é gol. Mas eu acho a falha da defesa pior, né? Porque coloca o goleiro numa situação de precisar fazer uma grande defesa ou sair a tempo do gol. Então, deixar o Bruno Henrique com a habilidade, a capacidade técnica que ele tem, a altura, com aquele espaço dentro da área, é suicídio, né? É o que aconteceu. Então, vejo mais como uma falha da defesa, mas também achei que o goleiro não foi bem na bola. Mas, cara, bobear com o Bruno Henrique dentro da área é pedir para tomar gol, né? Essa bola no chão é complicada, né? Um cabeceio para o chão, né? Porque se fosse mais ou menos a meia altura ali, de repente, mas o goleiro tenta chegar com a mão até o chão para evitar que a bola siga, depois de ter uma conclusão de tão perto, né? Me parece que é difícil realmente, é um lance bem complicado. Mas o que valeu foi a vitória do Flamengo, que pula na frente do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos dar ênfase agora para o outro jogo, porque o Atlético Mineiro, como a gente já comentou rapidamente aqui, bateu o São Paulo. Também com um gol de cabeça, esse já na reta final, já nos últimos suspiros do jogo. O que faltou, Bodão, para o São Paulo conseguir um resultado melhor, porque estava em casa, porque tinha apoio da torcida, em tese tinha tudo para conseguir arrancar na frente, mas foi surpreendido pelo Galo, que tem oscilado bastante. Olha, o Galo estava até muito satisfeito com o empate. Jogou mais para empatar do que para vencer. O que faltou foi uma boa finalização. A única boa finalização que eu vi do ataque de São Paulo foi no primeiro tempo, que o Elton Rato faz uma bela jogada pelo meio, passa por dois e chuta de pé direito no canto. O Everson faz uma grande defesa, estica todo, espalma a bola, defende. Nos outros lances, o São Paulo pressionou, mas não finalizou bem, não. O goleiro do Atlético precisou fazer grandes defesas, não. Fez a quando o Caleri entra livre pela direita, sem ângulo, é verdade, e podia ter tentado passar a bola, mas ele enche o pé cara a cara, aí sim o Everson faz uma defesa. Mas a defesa que todo grande goleiro faz. A bola foi quase em cima dele. Então faltou finalizar bem, faltou a jogada do craque, faltou colocar uma bola no canto, faltou técnica na finalização. Pecou por isso, pressionou, mas uma finalização certeira passou longe. O ataque do São Paulo falhou. Alicia, se o Flamengo teve estratégia para vencer o Bahia, cozinhou o jogo no primeiro tempo, o Galo teve a estratégia, não diria semelhante, porque não teve tanta posse assim o São Paulo, mas teve uma estratégia inteligente também, conseguir conter o São Paulo e atacar na hora certa. O Galo mais venceu o São Paulo do que o São Paulo perdeu para o Atlético? A gente pode fazer essa análise? Olha, eu acho difícil fazer essa análise porque o gol do Galo sai num lance de bola parada aos 47 do segundo tempo, né? Era um jogo que estava caminhando
para um empate sem gols que refletia bem a situação do jogo. Né? Foram poucas as situações criadas no primeiro tempo. Né? Se a gente considerar o poderio, a qualidade ofensiva que esses dois times têm, o 0-0 estava um resultado um pouco triste ali, e aí o Galo aproveitou um lance que teve ali no finalzinho. Mas o São Paulo, para um time que jogava em casa, a meu ver, precisaria ter tentado achar uma solução no segundo tempo para conseguir jogar de maneira mais agressiva. Né? Realmente ele foi bastante contido pelo Atlético Mineiro, que saía dali com um empate como um ótimo resultado. Né? Vale a gente lembrar que, ao contrário, por exemplo, do Flamengo, que bem ou mal as pessoas criticam, mas está aí disputando o campeonato, né, disputando o Campeonato Brasileiro também, com bons resultados. O Galo começou, né, com o Milito 4 meses atrás com 80% de aproveitamento e caiu para pouco mais de 40%. Né? Esse time do Galo tem sofrido muito e sofreu na ausência do Hulk, que finalmente, né, voltou agora. Então, assim, para esse Galo, nesse momento, que também sofreu para se classificar, né, contra o São Lourenço, que tomou um susto do próprio CRB no primeiro jogo, né, vale a gente lembrar, depois buscou um empate, saiu perdendo 2-0, buscou um empate, e aí na partida de volta fez 3-0, se classificou com tranquilidade. Mas para o que o Galo vem apresentando, um empate no Morumbi estava de ótimo tamanho. E aí consegue, né, se segurar e manter o foco, e praticamente num dos últimos lances ali da partida, arrancar um gol de bola parada. Então, acho que muito mais demérito do São Paulo por não ter conseguido se impor dentro de casa. Né? Uma derrota dentro de casa em mata-mata é um resultado muito ruim. E aí fica na conta do São Paulo, que não conseguiu, né, aproveitar nenhuma das chances que teve durante a partida. Ô Bodão, um time que está em 3 competições, como é o caso do São Paulo, tá? Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. Enfrenta um adversário difícil, um jogo disputado, pegado ali, muita jogada de disputa, carrinho, correria, coisa e tal. E o técnico, na verdade o técnico substituto, porque não era o Zubeldia que estava ali, o auxiliar técnico, só faz uma troca, só aos 42 do segundo tempo. O que se explica isso, hein? Como é que se explica? O que eu vou dizer lá em casa, hein, Bodão, como o técnico faz isso? Como é que a gente consegue explicar esse tipo de atitude, hein? Foi incompetência do técnico de São Paulo. É um time desgastado, um elenco não é tão grande assim como o do Flamengo, que você pode trocar mais jogadores. Estava com a força máxima e foi com ela até o final. São Paulo, nitidamente, o Lucas, que é um belíssimo jogador tecnicamente, fisicamente também é um jogador que sente muito da metade do segundo tempo para frente. Estava na hora de mexer, botar sangue novo ali, botar 3 novos jogadores para afrontar uma correria, tentar alguma coisa diferente, porque do jeito que estava acontecendo não ia fazer gol. E o Atlético caiu do céu, cá entre nós, o gol do Atlético. Caiu do céu, mas teve mérito. O Scarpa bate muito bem na bola e o Batalha sobe livre. Encontrou ele do outro lado, falhou também o Atlético no cruzamento do Scarpa. Mas o São Paulo errou. O treinador errou. Aí que está o problema, né? Treinador que toda hora toma cartão amarelo, que toda hora enche o saco de juiz, toda hora. Acaba prejudicando o clube nessa hora. O Zubeldia ali talvez tivesse uma atitude diferente. Ele costuma mexer bastante no time. Ele costuma, no segundo tempo, trocar bastante os jogadores. Isso o São Paulo não fez. Foi lamentável. São Paulo deixou de ter mais oportunidade para fazer um gol. Até a questão anímica, né, Alicia, com o Zubeldia na beira do campo, me parece que o São Paulo é outro. Me parece que o São Paulo ele ganha um ímpeto diferente. E também eu queria ouvir de ti, Alicia, o que se faz? Como é que se justifica a não substituição? Porque assim, a gente sempre fala, pode colocar esse, pode colocar aquele, mas o técnico que estava no comando optou por trocar um jogador só, num jogo de mata-mata, com desgaste evidente. Olha, eu acho importante só pontuar uma coisa, Marinho, que na verdade eu queria ter falado na abertura do programa e não fiz,
que é a situação pela qual passou o São Paulo desde o acontecimento com o Esquerdo, que culminou na morte do jogador ontem. Né? Me parece muito brutal que o São Paulo, em menos de uma semana, fosse obrigado a voltar para o Morumbi, tendo passado pelo que passou, menos de 24 horas depois de receber a notícia da morte do jogador que caiu dentro desse campo 6 dias atrás, né? E a gente falou muito desse assunto, todo mundo muito tocado, né? Um jogador de 27 anos com um filho de 12 dias e uma filha de 2 anos, enfim, uma tragédia sem tamanho. A gente está vendo o minuto de silêncio. O São Paulo entrou com todas as camisas escrito esquerdo atrás, né? Tem o Michel Araújo, que chorou muito no final de semana, né, na partida ao saber da piora do estado do esquerdo. Então, eu também vejo esse time do São Paulo muito abalado. É um time que viveu a tragédia do esquerdo diariamente, desde a quinta-feira passada, frequentando o hospital, oferecendo ajuda e apoio aos familiares. Então, assim, também eu acho que não dá para ignorar que, por mais que todo mundo tenha se abalado pela tragédia, né, o próprio Dela Cruz, né, foi companheiro do esquerdo desde muito cedo, né, fez postagens hoje com fotos deles novinhos, mas nenhum time viveu a tragédia do esquerdo como viveu o São Paulo. Então, não me parece simples voltar e disputar essa partida menos de 24 horas depois de receber a notícia da morte do jogador. Então, não sei, por exemplo, se o Michel Araújo é um cara que estava em condição de entrar no jogo, ele estava muito emocionado no banco, enfim. É difícil avaliar. E, assim, se o assistente técnico não estava em contato com o Zubeldia, tem alguma coisa errada, né? E, assim, me parece que esse é o tipo de decisão tomada em conjunto. Normalmente, mesmo quando o treinador não está no banco, ele está no ouvido, ele está passando as instruções. E não entendo, acho que é uma pergunta muito boa de ser feita na coletiva, por que o São Paulo não fez isso? Né? Mesmo nos jogos em que os times estão bem, os treinadores têm aproveitado essa rotatividade para poder poupar os seus jogadores fisicamente. E, especialmente no momento em que o São Paulo não estava conseguindo marcar, eu não entendo, porque tem recursos no banco, né? O São Paulo tem, né? Podia colocar o Galopo em algum momento, como eu falei, o Michel Araújo, eu não sei em que condição ele estava de jogo, mas assim, tem opções. E o São Paulo não fez isso. Então, assim, me parece estranhíssimo, porque não estava rendendo. Né? Mas fica aí o questionamento para a comissão técnica, mas concordo com o Bodão do ponto de vista anímico, do que significa ter o Zubeldia na beira de campo. Né? Esses treinadores que são muito emocionados à beira de campo e que acabam, né, muitas vezes por isso sendo expulsos, eles conseguem ter um efeito, né, de motivação no jogador, na torcida. Então, tá sem ele, né, num jogo tão importante, certamente fez falta ao São Paulo, mas o São Paulo tem recursos no banco de reservas para tentar modificar um jogo que não estava funcionando e, né, não fez essa opção. Fica aí o questionamento, né, por quê? Especialmente por conta desse desgaste físico, né? Um time que jogou quinta-feira na Libertadores, vinha de uma sequência de ter jogado o jogo fora de casa, depois o Palmeiras, depois o jogo na quinta-feira de novo, agora no final de semana, e mais uma disputa importante. Então, um nível de desgaste que realmente não explica o fato de não ter rodado mais jogadores, né, hoje no Morumbi. Qual?